Guarda-me como guarda-costas que cerca o monarca, ou como pastor que protege o rebanho. Tentado em todos os pontos como nós, a humanidade de Jesus precisava ser guardada do poder do mal. Embora fosse em si mesmo puro, o Senhor Jesus não confiou nessa pureza natural, mas, como exemplo aos seus seguidores, dependeu do Senhor, seu Deus, em busca de guarda. Um dos grandes nomes de Deus é guarda dos homens, Jó 7:20. O Pai exerceu este gracioso ofício para com o nosso mediador e representante. Fora prometido ao Senhor Jesus em palavras expressas que ele seria guardado. Isaías 49, 7 e 8. Esta promessa foi cumprida à risca, tanto pela libertação providencial quanto pelo poder sustentador, no caso de nosso Senhor. Pelo fato de ter sido guardado, ele pode restaurar os guardados de Israel, porque fomos chamados e guardados em Jesus Cristo. Judas 1. Sendo um com ele, com Jesus, os eleitos são guardados na guarda dele. Podemos ver esta súplica intercessora na petição do grande sumo sacerdote por todos aqueles que estão nele. A intercessão, registrada em João 17, é apenas uma amplificação deste clamor. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. Jesus tanto se esvaziara e tão verdadeiramente assumira em si a forma de servo que, como homem, ele precisava da guarda divina como nós a precisamos, clamando muitas vezes ao forte em busca de forças. No cume do monte, era habitual Jesus aspirar este desejo. Em certa ocasião, com quase as mesmas palavras, ele orou publicamente: Pai, salva-me desta hora. João 12:27. Se Jesus procurava proteção para si mesmo, quanto mais nós, os seus seguidores errantes, temos de procurar. O Senhor Jesus, sempre que estava sob forte sentimento de fraqueza, como, por exemplo, quando estava na cruz, habitualmente se dirigia ao Deus poderoso, o ajudante onipotente do seu povo. Nós também podemos nos voltar a El, o onipotente, em todas as horas de perigo, com a confiança de que aquele que ouve os fortes clamores e lágrimas de nosso fiel sumo sacerdote também pode e deseja nos abençoar nele. Como os pintinhos correm para baixo da galinha, assim recorro a ti. Tu és o meu grande protetor abrigador, e me refugio debaixo da tua força. Este é um argumento potente na súplica, e o nosso Senhor não só sabia usá-lo com Deus, mas também como se entregar ao seu poder quando desafiado por outros. Como o Salvador orou, assim devemos orar. Como ele se tornou mais do que vencedor, assim também devemos ser por meio dele. Quando formos açoitados pelas intempéries, brademos imediatamente a Deus com ousadia como ele fez: em ti confio. Os pobres crentes são os recebedores de Deus, tendo a garantia da coroa para receber a renda de nossas ofertas em nome do Rei. Não podemos abençoar os santos que partiram, nem mesmo orar por eles é de alguma serventia, mas enquanto estão aqui, temos de demonstrar na prática o nosso amor por eles, como fez o nosso Mestre, porque eles são os ilustres na terra. Apesar das suas fraquezas, o seu Senhor os tem em alta conta e os considera ilustres entre os homens. A verdadeira aristocracia são os crentes em Jesus. São os únicos notáveis de direito. Estrelas e ligas são distinções pobres comparadas à graça do Espírito. Aquele que os conhece sabe o que diz sobre eles: em quem está todo o meu prazer. Foi este afeto profundo que levou Jesus a ver em nós uma recompensa por toda a sua agonia e o sustentou em todos os seus sofrimentos pela alegria de nos resgatar de ir para o inferno. O mesmo coração amoroso que se abre para o povo escolhido se fecha imediatamente contra os que continuam em rebelião contra Deus. Jesus odeia toda impiedade, sobretudo o alto crime da idolatria. Os crentes confessos são muitas vezes lentos para com o verdadeiro Deus, mas os pecadores fazem oferendas a outro Deus. Correm como loucos para fazer oferendas onde rastejamos como caracóis. Que esse zelo reprove o nosso atraso. No caso deles, quanto mais se apressam em fazer oferendas, pior avançam, pois as dores se multiplicarão pela diligência em multiplicar os pecados. O antigo provérbio diz: nunca é seguro comer à mesa do diabo.
ainda que a colher seja bem longa. A mera menção de nomes maus tem de ser evitada. Se permitirmos o veneno nos lábios, não demora muito e ele penetra pela boca. É bom mantermos o veneno fora da boca para que o mantenhamos fora do coração. Quanto mais completamente puderem entrar em seu espírito contente, alegre e jovial, melhor, e quanto mais glorioso ao seu Deus. O nosso Senhor era mais pobre que nós, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Contudo, quando mencionou a sua pobreza, nunca falou uma palavra de murmúrio. Espíritos descontentes são diferentes de Jesus, como a grasnada dos corvos é diferente do arrulho das pombas. Os mártires eram alegres nos calabouços. Jesus é chamado maravilhoso conselheiro, mas como homem não falou de si mesmo, mas como o Pai o ensinava. Era hábito de nosso Redentor dirigir-se ao Pai em busca de orientação. Tendo-a recebido, ele lhe bendizia pelos conselhos dados. Seria bom se seguíssemos o seu exemplo de submissão, parássemos de confiar em nosso próprio entendimento e buscássemos ser guiados pelo Espírito de Deus. A comunhão da alma com Deus dá à alma uma sabedoria espiritual interior que, em tempos de tranquilidade, se revela por si mesma. Os grandes generais lutam as batalhas na mente muito tempo antes do toque das trombetas. Assim, o nosso Senhor venceu a nossa batalha nos joelhos antes de vencê-la na cruz. Aquele que aprende de Deus e, assim, recebe a semente, logo verá a sabedoria crescendo dentro de si no jardim da alma. O período da noite que o pecador escolhe para a prática dos seus pecados é a sagrada hora da quietude em que os crentes ouvem a voz suave e macia que vem dos céus e da vida divina dentro deles. Jesus não foi deixado entre os que partiram e os desincorporados. Ele crera na ressurreição e a recebera no terceiro dia, quando o corpo voltou à vida gloriosa, de acordo com o que dissera em alegre confiança. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O seu corpo poderia ir para a prisão externa da sepultura, mas não para a prisão interna da corrupção. Trata-se de encorajamento nobre para todos os santos. Devem morrer, no entanto, também devem ressuscitar. No seu caso, eles verão a corrupção, contudo, ressuscitarão para a vida eterna. A ressurreição de Cristo é a causa, o desejo, a garantia e o emblema da ressurreição de todos que lhe pertencem. Jesus, tendo se levantado dos mortos, ascendeu em glória para morar em constante proximidade a Deus, onde a alegria está em sua plena força para sempre. A previsão disto o impeliu para a frente na sua labuta gloriosa, mas dolorosa. Levar os escolhidos para a bem-aventurança eterna era a ambição sublime que o inspirou e o fez vadear por um mar de sangue. Salmos, capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente.